Bom dia. A seguir apresentaremos algumas informações e características da máquina de cortar granito modelo SRF-E. A base é do tipo monobloco, não precisa fazer alvenaria. A base tem 6 metros de comprimento, sendo que, como mostrado neste vídeo, o carrinho, quando chega no final da base, a parte superior ainda ultrapassa 75 cm, isto para cada extremidade da base monobloco, sendo necessário planejar um espaço de 7,5 metros de comprimento para instalar a máquina de corte. O carrinho passa 100% por baixo da encabeçadeira, permitindo que numa chapa de 3 metros de comprimento possa ser efetuado o corte lateral ou encabeçar, tanto no início da chapa quanto no final. Ou seja, a encabeçadeira pode fatiar a chapa inteira sobre o carrinho. Observe que a largura do carrinho é de 1,80 m e a encabeçadeira passa cortando em toda a extensão do carrinho. A encabeçadeira é automática. O movimento é feito por um motorredutor que desliza em uma cremalheira. O motor principal da encabeçadeira é de 7,5 cavalos, enquanto o motor principal da cortadeira é de 10 cavalos. O espaço lateral necessário para a instalação da máquina da MacForte é de 3 metros, conforme a medição mostrada neste vídeo. Desta forma, o espaço a ser reservado para a instalação do conjunto cortadeira mais encabeçadeira é de 3 metros de largura por 7,5 metros de comprimento. Ao se encostar a chapa de granito na tabela, pintada de verde ao fundo, onde a fita métrica está iniciando a medição, conseguimos efetuar um corte de 1,20 m até a última greta do carrinho. Temos como opcional enviar o carrinho forrado com madeira naval. As vantagens são poder cortar em qualquer lugar sobre o carrinho sem a necessidade de ter que posicionar o disco da serra dentro da greta do carrinho. No corte em 45 graus, há uma dificuldade de posicionar o disco na greta do carrinho, devido ao disco ocupar um espaço maior por estar inclinado, correndo o risco do disco encostar na estrutura do carrinho e quebrar o disco. Com o forro de madeira, elimina-se este risco. Outro item seria que, com o forro de madeira, a chapa, ao ser movimentada, não toca na estrutura de aço do carrinho, proporcionando uma vida útil muito maior do carrinho. A madeira geralmente é trocada uma vez ao ano. E com o uso da madeira, também se reduz alguns acidentes comuns da marmoraria, que acontece quando o serrador, ao descer a serra, bate contra o carrinho, quebrando os dentes do disco e cortando a estrutura do carrinho. Este é um sistema para manter o carrinho fixo, para realizar cortes com a encabeçadeira e outros trabalhos que necessitem que a mesa fique imóvel. Este modelo de máquina vai com um painel, que comanda 5 motores. Possui um inversor de frequência para o controle de velocidade da encabeçadeira e também no sistema de subir e descer a serra. O potenciômetro mostrado é de fácil ajuste. A sua escala vai de 0 a 10, onde 10 é a velocidade máxima. Veja a facilidade e rapidez no controle. Uma das principais vantagens do uso da encabeçadeira é evitar o trabalho mostrado neste vídeo, diminuindo a mão de obra, evitando a perda de tempo e aumentando a produtividade. Observe a chapa sendo cortada lateralmente. Veja que está sendo encabeçado a parte final da chapa de granito. O carrinho passou todo por baixo da encabeçadeira. Dependendo da dureza do granito, o corte pode ser efetuado mais rápido ou mais lento. Ou seja, o mármore branco, por ser uma pedra macia, pode ser cortado com potenciômetro na velocidade 10, enquanto que um granito mais duro, como o preto, pode ser cortado na velocidade 3, mais lento. Observe as facilidades e variedade de velocidade.
O uso da máquina de corte com uma encabeçadeira acoplada tem como vantagem a redução da mão de obra, pois onde geralmente é necessário usar 3 pessoas para movimentar a chapa de granito sobre o carrinho, com a encabeçadeira só precisa do serrador. Outra vantagem é a redução da perda de tempo, pois o serrador não precisa ficar virando a chapa de granito sobre o carrinho, ou tendo que chamar os ajudantes para auxiliá-lo. Todo o tempo do serrador será para realizar os cortes. Considero a segurança ou a eliminação de um risco de acidente como outra vantagem, pois quando colocamos uma chapa inteira para cortar a largura de 1,70 m, usando apenas uma cortadeira, onde ficam 2 pessoas segurando a chapa fora do carrinho, este pedaço de chapa pode quebrar, provocando prejuízo e acidente.